Você já imaginou uma profissão que não apenas te dê liberdade, mas também te permita prosperar financeiramente? Na vastidão da selva financeira, onde cada passo pode determinar o destino, há uma trilha que poucos ousam seguir. Mergulharemos no mundo do educador financeiro profissional de impacto, onde os sonhos se tornam realidade e os limites são apenas uma ilusão. Nesta jornada de autodescoberta e realização, exploraremos os segredos por trás dessa profissão, que não apenas alimenta a alma, mas também possibilita viver uma vida extraordinária. Guiados pela luz do conhecimento e pela força da experiência, esses exploradores destemidos desbravam os caminhos complexos do mundo das finanças. Prepare-se para se desafiar, romper as correntes do convencionalismo e trilhar um caminho nessa busca pela profissão dos teus sonhos, onde a liberdade e o faturamento se tornam uma realidade tangível. Fique à vontade para emergir nesta jornada de descoberta e transformação. Bem-vindo à trilha do educador financeiro profissional de impacto, onde os destemidos se tornam lendas. Sejam bem-vindos à trilha do educador financeiro profissional de impacto. Eu sou a Cíntia Marques, para quem ainda não me conhece, muito prazer. Sou educadora financeira especialista, já atendi centenas de pessoas no Brasil e ao redor do mundo. E hoje estou aqui com uma grande missão: mostrar a você o caminho para se tornar um educador financeiro profissional. Mas não apenas mais um educador financeiro no mercado, mas sim um educador financeiro de impacto, que realmente leva impacto para a vida das pessoas, que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Em uma série de 3 aulas impactantes, eu vou te ensinar como começar do absoluto zero nessa profissão que é tão promissora em 2024, tem crescido cada vez mais. Eu vou te mostrar exatamente o caminho, mesmo que você não tenha nenhuma formação acadêmica na área de finanças, e até mesmo se você já trabalha com outra coisa, se você trabalha na CLT, ou se você é um autônomo, um profissional liberal, mesmo assim você pode trabalhar como educador financeiro, e eu vou te mostrar tudo isso aqui no decorrer dessas 3 aulas. Bom, para começarmos com o pé direito e com muita clareza, eu quero passar rapidamente aqui com você todos os assuntos que serão tratados aqui. Hoje é a nossa primeira aula e você vai ver como ter uma carreira e gerar renda como educador financeiro profissional, mesmo que você seja CLT ou autônomo. Essa é a nossa aula de hoje, é o assunto de hoje. Na aula 2, que acontecerá amanhã, você vai aprender como começar e fechar o seu primeiro cliente de mentoria. Então, se você tem essa dúvida, você vai ter essa resposta amanhã. E não só como fechar o primeiro cliente, mas como proporcionar para esse cliente resultados e uma experiência de impacto que faça com que esse cliente te recomende para os amigos, para os conhecidos, e assim você aumentar cada vez mais a sua cartela de clientes de mentoria. E na terceira aula, que é a aula mais importante, eu sugiro que você assista também a essa terceira aula. Eu irei te mostrar o caminho para sair do zero e começar a faturar em 30 dias com mentorias de finanças, como educador financeiro. Será que é possível? Eu vou te mostrar nessa última aula que sim, é possível. E olha, eu tenho um recado super importante para você agora. Todas as nossas aulas tem materiais de apoio espetaculares para te guiar nessa jornada aí da trilha. Só que esse material só é liberado através de uma senha. Eu vou deixar a senha sempre no final do vídeo para vocês. E só vai conseguir pegar esse material também quem estiver no grupo exclusivo, porque é lá que eu vou enviar esse material e quem tiver a senha vai conseguir acessar esse material também. Então eu vou deixar um botão aqui embaixo para você clicar nesse botão e entrar no grupo exclusivo.
Outro recado importante é que o certificado de participação só será entregue para as pessoas que assistirem às 3 aulas. E esse certificado também, tudo sobre ele, você vai ficar sabendo através do grupo exclusivo, então já não perde mais tempo. Já clica aqui e já entra lá para não perder nenhuma informação e nenhum presente. Agora vamos iniciar a nossa jornada, onde eu realmente vou te contar como começar nessa profissão, como gerar renda através dessa profissão. Só que antes de te contar isso, eu preciso realmente contar do começo, te contar como foi que eu vim parar aqui, como tudo aconteceu na minha vida. Quem me acompanha já há um tempo já conhece um pouco mais da minha história, mas se você está chegando agora, você também vai começar a entender mais do que eu vivi a partir de agora e como que a educação financeira entrou na minha vida e como eu vim parar aqui. Bom, há anos atrás, a minha vida era um verdadeiro fracasso. E eu digo isso porque, principalmente, quando eu me tornei mãe, eu encontrei muitas dificuldades para voltar a trabalhar. Eu encontrei muitas dificuldades porque eu pagava uma babá e logo eu não tinha salário, porque a babá já era quase todo o salário que eu ganhava. Então eu estava trabalhando para pagar alguém para ficar com meu filho. E foi aí que muita coisa na minha cabeça começou a mudar. Eu vi que isso não fazia sentido. Naquele momento, eu não consegui mais encontrar ninguém para ficar com meu filho e eu acabei saindo do emprego para ficar com ele. E depois que o meu seguro terminou, eu vi a necessidade de voltar a trabalhar. E aí foi que começou um processo muito difícil na minha vida, porque eu entrava em um trabalho, não dava certo, eu era mandada embora. Eu entrava em outro trabalho com muitas promessas e também era mandada embora quando menos eu esperava. E foi aí que começou uma jornada de frustração na minha vida. Eu comecei a fazer uma faculdade de administração, mas no meio do caminho eu parei de fazer a faculdade. Eu abandonei a faculdade, eu vi que aquilo não era para mim. Naquele momento eu percebi que não era aquilo que eu queria e acabei abandonando a faculdade. Só que as dificuldades financeiras, os problemas financeiros, eles não paravam de acontecer, não paravam de crescer. E foi aí que eu fui procurar informações sobre o assunto. Eu fui procurar entender o que eu poderia fazer para melhorar a minha situação, o que eu poderia fazer para mudar aquilo que eu estava vivendo. Porque uma coisa é você viver no fracasso e outra coisa é você aceitar permanecer nesse fracasso. Às vezes a situação ruim, ela vai chegar na nossa vida e a gente vai precisar viver aquele momento, mas não permanecer naquele momento. E se eu tinha certeza de uma coisa, é que eu não queria permanecer naquele momento. Eu não queria permanecer naquela situação. E foi aí que eu comecei a estudar sobre educação financeira para aplicar na minha vida. Nem passava na minha cabeça ajudar outras pessoas com isso. Sabe, dar mentorias de finanças não passava pela minha cabeça. A minha intenção era realmente aplicar na minha vida para que eu pudesse sair do caos financeiro e da situação difícil que eu estava na época. Eu lembro que eu abri uma loja para vender roupas, sempre gostei de moda, sempre gostei dessa parte. Eu abri uma loja e eu vendia e eu abri até um canal no YouTube na época para falar sobre isso. Só que a transformação na minha vida foi tão grande a partir da educação financeira que eu comecei a falar sobre educação financeira em todos os canais de comunicação que eu tinha. Na época era YouTube e era Instagram. E simplesmente eu comecei a ver transformação e a falar sobre essa transformação que eu vivia. Eu comecei a estudar educação financeira, tudo que eu aprendi eu aplicava e eu começava a dar dicas de finanças tanto nos canais de comunicação na internet quanto no boca a boca, familiares e amigos. Já fiz consultoria com amigos, ajudando gratuitamente mesmo, falando sobre o que eu sabia sobre finanças. E foi aí que as pessoas dos meus canais de comunicação, tanto o Instagram quanto o canal no YouTube, começaram a me dar muitos feedbacks legais, dizendo que as minhas dicas estavam transformando a vida delas.
dizendo que elas tinham conseguido sair da situação de caos que estava através das dicas que eu estava dando. E eu ficava muito feliz com aquilo e foi aí que acendeu uma luzinha na minha cabeça. Por que não ajudar pessoas a saírem do caos financeiro assim como eu estava no caos? Porque se eu sair daquele caos, eu tenho certeza que as pessoas também conseguem através de um direcionamento de alguém que já passou por aquilo. E aí eu comecei a dar as mentorias de finanças. E tudo isso, como eu disse para vocês, começou com simplesmente dicas, dando direcionamentos ali mais raso para as pessoas, postando conteúdos nas redes sociais sobre aquilo. As pessoas começaram a entender que eu falava sobre finanças e que eu poderia ajudá-las de alguma forma naquela situação financeira que elas estavam. E as pessoas começaram a se interessar na mentoria, no meu serviço, pedir ajuda, e foi aí realmente que eu comecei a dar mentorias. Eu fui me aprimorando cada vez mais para atender melhor as pessoas. Comecei a me especializar cada vez mais, a buscar cada vez mais conhecimento para atender cada vez melhor as pessoas. E os resultados desses clientes começaram a aparecer, os depoimentos começaram a chegar até mim. E se o seu cliente tem resultados, você tem resultado, porque o resultado dele é o seu resultado. E isso foi munição para que eu continuasse cada vez mais com aquele trabalho. A educação financeira transformou a minha vida de uma forma que é visível. Quem me acompanha desde a época que eu comecei, que eu contava a minha história lá no canal, sabe o quanto a educação financeira mudou a minha vida. Porque simplesmente eu vim do absoluto zero, sem nenhuma experiência, com uma vida de fracassos, uma vida que eu não vivia, eu apenas sobrevivia. E a educação financeira me tirou daquilo, porque eu aprendi a lidar com o meu dinheiro. E depois eu percebi que pessoas estavam vivendo aquilo que eu vivi e que eu poderia ajudar essas pessoas. E quando eu me propus a ser uma educadora financeira, eu me possibilitei, eu acreditei que eu poderia ser, mesmo com tantas inseguranças, mesmo entrando em um campo novo, em algo novo que eu ainda não tinha vivido, eu fui. E isso transformou ainda mais a minha vida. Essa profissão transformou completamente quem eu sou hoje. Hoje eu tenho liberdade, hoje eu trabalho de qualquer lugar do mundo. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo e eu posso estar trabalhando. Eu posso trabalhar, eu sempre falo sobre isso, né? Na beira da piscina, na beira da praia, eu posso trabalhar não só dentro de um escritório de 4 paredes, mas dentro de um café. Quem me acompanha lá no Instagram também sempre vê eu trabalhando no café, porque eu gosto dessa liberdade. Às vezes eu vou para um hotel trabalhar, às vezes eu vou para uma chácara trabalhar. Essa é a liberdade de ser um educador financeiro profissional. E além de ter essa liberdade geográfica, a educação financeira, essa profissão, nos traz a oportunidade de faturar muito mais do que faturávamos antes. E o que aconteceu comigo? Eu encontrei um trabalho em uma loja, era uma loja de maquiagem, de acessório, que inclusive era uma loja que eu era apaixonada por ela, eu sempre comprava nela, até que eu recebi uma oportunidade de trabalhar nessa loja. Fui trabalhar nessa loja. Ok, quando eu fui trabalhar nessa loja, eu já tinha começado nesse universo da educação financeira. Eu já estava atuando como educadora financeira e trabalhando fora, conciliando tudo isso. Só que eu comecei a faturar muito mais do que eu ganhava naquela loja. Mais de 3 vezes do que eu ganhava naquela loja. E eu ganhava um salário mínimo lá, que na época era 1.200 e pouco, se não me engano. E eu já estava ganhando muito mais, muito mais. E foi aí que eu decidi sair da loja para trabalhar como educadora financeira. Fiz toda a transição de carreira certinho, direitinho, para que nada pudesse me atrapalhar depois e dar errado. Então é muito importante ter um direcionamento, saber o que fazer para depois fazer de fato a transição de carreira. Na época eu não tinha uma carreira, né? Eu só trabalhava
para alguém, eu só trabalhava fora e hoje eu tenho uma carreira, mas eu falo transição de carreira porque eu saí do meu emprego para ter realmente uma profissão. E não foi uma decisão tão difícil assim, porque não fazia sentido continuar trabalhando mais de 8 horas. Eu trabalhava 9 horas por dia, ganhar um salário mínimo, sendo que eu já estava ganhando muito mais, me dedicando apenas 2, no máximo 3 horas por dia ao meu trabalho. Eu já estava ganhando muito mais do que isso. E se eu me dedicasse mais tempo ao meu trabalho, eu poderia ganhar ainda mais do que eu estava ganhando naquele momento. E foi realmente o que eu fiz. Pedi demissão com um sorriso no rosto para viver o meu chamado, a minha missão, que é ser educadora financeira. E a partir do momento que tudo isso aconteceu, eu cresci ainda mais, comecei a faturar ainda mais. E quando eu vi que nos primeiros meses eu já tinha faturado R$ 5.600, eu tive a certeza que aquela profissão era realmente para mim. Era uma profissão que eu poderia mergulhar e eu poderia viver intensamente, sem medo. E foi o que eu fiz. Muitas conquistas vieram com essa profissão. E uma coisa que me marcou muito foi quando eu consegui comprar o meu primeiro iPhone à vista e o meu primeiro iPad à vista. Para muitos pode ser pouco, mas para uma pessoa que veio de um fracasso, onde não tinha dinheiro para nada, conseguir comprar um iPhone e um iPad à vista é uma grande vitória. E foi aí que eu faturei os meus primeiros R$ 10.000 como educadora financeira. E daí eu não parei mais e realmente foi uma coisa que transformou a minha vida. E agora, com muita frequência, eu tenho realizado sonhos, tenho vivido coisas que antes estava só na minha imaginação e que eu ficava assim, ai Cíntia, para de pensar isso porque é muito inalcançável para você. Sim, eu já cheguei a ter esse pensamento. E hoje eu vivo esse inalcançável que eu acreditava que era antes. E é claro que sempre eu falava sobre minhas conquistas, porque eu queria deixar bem claro que realmente a educação financeira transforma e que essas conquistas que eu venho tendo é fruto de educação financeira, é fruto de saber lidar bem com o seu dinheiro. E foi aí que as pessoas começaram a me perguntar como elas poderiam se tornar educadoras financeiras e educadores financeiros também. E eu confesso para vocês que mais uma vez me pegou de surpresa, porque foi muito recente. Eu comecei a dar mentoria, eu comecei a ensinar, eu comecei a mostrar, ajudar as pessoas. Passou um tempo e os resultados dessa profissão já começaram a surgir e as pessoas já começaram a perguntar como elas também poderiam se tornar educadores financeiros. E foi aí que mais uma luzinha acendeu na minha mente. E eu comecei a pensar. Foi plantado, na verdade, um propósito no meu coração. O propósito de um dia abrir uma formação, criar uma formação de impacto que forme educadores financeiros profissionais para que essas pessoas possam viver da profissão que transformou a minha vida. Eu sou o meu primeiro case de sucesso. E eu digo isso porque realmente foi através da transformação que aconteceu na minha vida que as pessoas começaram a se interessar por essa profissão. E eu confesso que tem mais de 1 ano que eu estou com esse projeto plantado no meu coração. E eu fiquei meio assim, será? Será que não? E realmente eu tomei coragem para criar essa formação mais profunda impossível, mais impactante impossível, tudo para levar você a viver essa mesma transformação e ainda mais do que eu vivi. E foi aí que surgiu o método FEF. E a partir de agora, vocês começarão a me ouvir falar bastante sobre o FEF por aqui. O FEF é a minha formação em educador financeiro profissional de impacto. É a formação que vai te ajudar e te capacitar para ser um educador financeiro que impacta vidas. E aquilo que estava plantado no meu coração há 1 ano aí, agora se tornou realidade. E eu, enfim, posso contar tudo para vocês. E eu, enfim, posso guiar vocês a viverem essa transformação que eu vivi e eu vivo
até hoje. Então agora você vai entender o que faz um educador financeiro. O educador financeiro profissional de impacto é o profissional capaz de direcionar as pessoas a terem sabedoria financeira, a analisarem seus números, a terem organização financeira. O mentor de finanças, o educador financeiro dentro de uma mentoria, ele leva a pessoa do ponto A até o ponto B. O que significa isso? A pessoa tem um problema e ela quer se livrar desse problema, ela quer resolver esse problema. O mentor, a mentora, é a pessoa que vai ajudar essa pessoa a sair desse problema e ir para o próximo ponto de avanço dela. O educador financeiro profissional, ele guia a pessoa a ter uma vida financeira leve, a ter uma vida financeira com sabedoria, com planejamento. O educador financeiro leva essa transformação através de alguns serviços. Hoje eu trouxe os principais serviços do educador financeiro aqui para vocês, que é a mentoria, a consultoria e desafios em grupo. Eu já fiz os 3 e os 3 deram muito certo. Eu irei me aprofundar sobre cada um desses serviços que o educador financeiro oferece na segunda aula da trilha, então não perde a aula de amanhã. E oferecendo esses serviços para as pessoas, você consegue não apenas transformar a vida financeira delas, mas também como todas as outras áreas. Isso porque a vida financeira impacta em todas as outras áreas da vida de uma pessoa. Então, quando você, futuro educador financeiro, chegar na vida de uma pessoa para guiá-la nesse processo de reeducação financeira, pode ter certeza que está longe de ser só sobre finanças, mas é sobre qualidade de vida e qualidade de vida em um todo. Vai melhorar o relacionamento dela, o casamento, as amizades, no trabalho, a espiritualidade, vai resolver muitos problemas em um só. Então, o educador financeiro, ele é capaz de impactar vidas justamente por isso, porque ele sabe que cuidar das finanças, levar a transformação financeira para as pessoas, pode transformar a vida dela em todos os outros aspectos. E por saber disso, que o educador financeiro ele tem em suas mãos o poder de impactar vidas, nós temos um lema aqui na nossa formação e na nossa trilha, que é prontos para impactar? Então agora eu quero que você se comprometa a ficar pronto para impactar. Tira print da tela dessa aula e posta no seu Instagram com a frase pronto para impactar. Eu quero saber quem está pronto para começar essa jornada de impacto. E me marca que eu quero repostar vocês. Se tem uma coisa que pode surgir de dúvidas na sua cabeça, é a seguinte: por que você não precisa de uma formação acadêmica para ser um educador financeiro? E eu te trouxe uma resposta plausível aqui hoje. Se tem uma coisa que eu recebo muito no meu direct ou em algum formulário de pesquisa que eu faço, as pessoas dizendo que a faculdade não as prepararam para trabalhar e lidar com pessoas. E muito menos a vender os seus serviços para essas pessoas. Por isso que a faculdade não te capacita para ser um educador financeiro. A faculdade não te dá um passo a passo para você ensinar as pessoas a saírem do caos financeiro. Quantas vezes pessoas com faculdade de administração, de contabilidade já chegaram até mim para dizer que não sabiam colocar na prática, que tinham a técnica que aprenderam na faculdade, mas a prática, que era o mais importante, elas não sabiam como fazer e também não sabiam como vender esse serviço. E por isso que no FEF, além de você aprender tudo que você precisa fazer para lidar com pessoas, criar sua mentoria, você ainda aprende como vender a sua mentoria, como atrair cliente para a sua mentoria. Tudo isso você aprende em uma formação de capacitação, que te capacita para fazer aquilo ali. E a faculdade, infelizmente, não faz isso. Tá, Cíntia, mas me conta aí, por que essa profissão é tão promissora assim? Vou te contar. Primeiro, mais de 70% dos brasileiros estão endividados. E sabe o que é mais triste? Essas pessoas não sabem como sair dessa situação. E é aí que você, educador financeiro, entra com a solução que essas pessoas buscam. Como sair das dívidas,
como negociar suas dívidas. Tudo isso o educador financeiro é capaz de direcionar. Segundo ponto que torna essa profissão muito promissora: você pode trabalhar 100% no digital e começar sem precisar investir muito alto para isso. Por exemplo, se você for abrir hoje uma loja, uma padaria, uma cafeteria, você vai precisar investir muito dinheiro. E o retorno disso você só vai ver daqui muitos meses e se ver se o negócio der certo. A educação financeira não. Você já começa investindo muito pouco para ter ganhos, gerar cada vez mais renda e assim poder se especializar cada vez mais, poder crescer cada vez mais. Se eu ainda posso te dar mais um ponto de o porquê essa promissão é promissora, eu diria que porque os ganhos são exponenciais. As oportunidades de crescimento são muito grandes. O educador financeiro ele pode se desenvolver de muitas formas, não apenas no YouTube ou não apenas no Instagram, mas também com palestras, com workshops, não apenas com uma opção ou com outra. Os ganhos do educador financeiro podem crescer utilizando poucas horas do seu dia. É uma profissão que, assim, o céu é o limite. Uma coisa que eu gosto sempre de bater na tecla é que a profissão de educador financeiro, ela impacta a sua vida, te fazendo viver uma vida extraordinária, mas você também impacta outras vidas e fazem pessoas terem vidas extraordinárias através do conhecimento e da educação financeira. Essa profissão me encantou desde o início exatamente por isso, porque eu sei que através da minha vida eu posso ajudar muitas pessoas e ainda ser bem remunerada por isso. Hoje eu te dei apenas um gostinho de tudo que ainda está por vir na trilha do educador financeiro profissional de impacto. Amanhã teremos a aula 2 e depois a aula 3 e você vai receber o certificado de participação ao assistir as 3 aulas. Então eu te convido a estar comigo amanhã para falarmos ainda mais sobre essa profissão de impacto. E aí fica um questionamento para vocês. Prontos para impactar? Me conta lá no direct do Instagram o que você achou dessa aula. Me dá seu feedback, porque o seu feedback é valioso para mim. Fechou? Então temos um encontro amanhã. Até lá!